Em um experimento de física feito em um laboratório, uma bobina com 200 espiras, delimitando uma área igual a 12 centímetros quadrados, gira em 0,04 segundos, desde uma posição na qual seu plano é perpendicular ao campo magnético da Terra, até uma posição na qual seu plano é paralelo ao campo. O campo magnético da Terra, onde se situa o laboratório, é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Letra A. Qual é o fluxo magnético total que passa pela bobina antes dela ser girada e após ela ser girada? Letra B. Qual é a força eletromotriz induzida média na bobina? E a gente tem os dados que o exercício forneceu. Na letra A, primeiro a gente vai calcular o fluxo do campo magnético inicial aqui, quando o plano da bobina é perpendicular ao campo magnético. Aqui estão os dados que o exercício forneceu. Número de espiras, 200. A área do plano da espira de 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados eu vou converter para metros quadrados. Então, para converter de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente multiplica por 10 elevado a menos 4. E a intensidade do campo magnético é de 6 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Tem a representação da espira com o campo magnético sendo perpendicular ao plano da espira. Para calcular o fluxo do campo magnético inicial, a gente vai pegar o número de espiras, multiplicar pelo módulo do campo magnético, vezes o módulo da área da espira, do plano da espira, vezes o cosseno entre o vetor campo magnético e o vetor área. O vetor área, ele é um vetor perpendicular ao plano da espira. Então, aqui, tanto o vetor área quanto o vetor campo magnético estão perpendiculares aqui à espira. Então, entre eles aqui vai formar um ângulo de 0 graus. Então, substituindo os dados que o exercício forneceu, o fluxo do campo magnético inicial vai ser igual a 200 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o módulo da área, que é 12 vezes 10 a menos 4, vezes o cosseno de 0, que é 1. Fazendo essa multiplicação, a gente chega no fluxo do campo magnético inicial igual a 1,44 vezes 10 elevado a menos 5 Weber. E o fluxo do campo magnético final, ela é girada até o plano da bobina ficar paralelo ao campo magnético. Aqui a gente tem a representação dessa situação. O plano aqui da bobina está paralelo aqui ao fluxo do campo magnético. O vetor área vai ser perpendicular aqui ao plano da bobina. Logo, entre ele e o campo magnético vai formar um ângulo φ aqui igual a 90 graus. Então, a gente tem que o fluxo do campo magnético final é igual a N vezes B vezes A vezes o cosseno de φ. Substituindo os dados, o fluxo do campo magnético final vai ser igual a 0 Weber, já que cosseno de 90 graus é igual a 0, todo número multiplicado por 0 dá 0. A letra B, a gente vai calcular a força eletromotriz induzida média na bobina. Então, para isso, a gente pega a variação do fluxo e divide pelo intervalo de tempo. A gente tem um fluxo do campo magnético inicial de igual a 1,44 vezes 10 elevado a menos 5 Weber, e o final é igual a 0. O intervalo de tempo foi de 0,04 segundos. Então, como aqui a gente vai calcular uma força eletromotriz induzida média, a gente vai pegar o fluxo final, subtrair pelo inicial e divide pelo intervalo de tempo, né? Então, substituindo os valores, 0 menos 1,44 vezes 10 elevado a menos 5, tudo isso aqui dividido por 0,04. Aqui em cima, o 1,44 vezes 10 menos 5 ele fica negativo, tirando de dentro do parênteses, ele vai ficar positivo.
Dividido por 0,04, a gente chega no resultado da força eletromotriz de 3,6 vezes 10 elevado a menos 4 volts.